No meu caso, a linha do horizonte ela vai estar um pouco acima do meio, que seria mais ou menos aqui, ó. A mão precisa ser solta, não tenha medo de passar pincel na tela, certo? Não tenha medo, porque se errar, você consegue consertar em decorrer da pintura. Vamos lá, aqui um pouco mais, que é o desenho que eu vou estar fazendo, que eu já tenho na minha cabeça. E aí, você vai entender já já. Fiz um pouco a linha do... Seria o meio, seria mais ou menos aqui, certo? O meio da tela, um pouco acima. E vamos lá. Se você não sabe desenhar, Marcela, não sei desenhar nada, não consigo desenhar. Uma dica que eu lhe digo é: você vai quadricular a tela. Você sempre tenha como base uma foto ou uma imagem. Se você é um total iniciante, ou até mesmo quem não seja, né? Faz geralmente com a imagem. Se você tiver uma imagem no papel, você vai quadricular. Deixa eu pegar uma coisa aqui para dar como referência. Não achei nada. Pega essa caixa de grampo. Digamos que aqui seria essa caixa de grampo. Digamos que aqui seria a imagem que você tem, certo? Aí você vai fazer na imagem, você faz um risco atravessado, diagonal, diagonal, um no meio e outro no meio. Vou ver aqui. Rapidinho. Ele vai servir como tipo um quebra-cabeça, se é que você me entendeu. Esse mesmos riscos que você fez, você vai fazer na tela. Certo? Ou seja, as mesmas proporções que vier para cá vai estar na tela, que tiver na imagem vai estar na tela. E aí é só você passar o que tem nesse triângulo aqui para cá, o que tem nesse para cá, entendeu? Vai transferindo. Você vai ver o que está aqui. É tipo ligar os pontos, certo? Vai ligando aos pontos para cá e assim sucessivamente. Depois é só apagar. Não sei se ficou complicado ou ficou mais explicado, mas vou tentar colocar. Se eu me lembrar, eu coloco no vídeo o exemplo para ficar bem explicado. Uma imagem, tá? Se eu me lembrar, eu coloco. Mas vamos lá, estamos com o desenho pronto. Aqui eu faço a marcação, porque obviamente não vai ser só isso. Só a marcação para me ter a base. Vamos lá. Azul celeste no meio da tela para dar profundidade. Aqui eu estou pintando os lados também, certo? O pincel, eu não falei a referência deles porque eu nem lembro qual que são, não vou mentir. Mas você tem como base que se for preencher superfícies grandes, pincel grande. Se for superfície pequena, pincel pequeno. Em resumo, é isso. Você não pode querer preencher, tipo, essa parte com um pincel desse tamanho. Ó, vai ficar difícil, então você usa ou esse, fica mais confortável para você encher. Ó. Então, assim é o céu. Para ele ficar um céu limpo, um céu sem muitos riscos, eu não posso encher com esse, entendeu? Posso encher com esse. Eu posso até dar detalhes depois com esses, mas de começo é com esse, um pouco maior. Os detalhes vêm depois. Muita gente que eu explico, que eu ensino, veio a tela cheia de detalhe e quer começar a pintar já dando detalhe. Não pode. Entendeu? Não pode. Como é que eu vou começar uma tela dando os detalhes, sendo que eu não fiz nem a parte de fundo da imagem? Essa parte que eu estou fazendo agora chama-se parte de fundo. Aqui eu coloquei branco, azul celeste e aqui azul de cobalto. Por quê? Porque isso dá profundidade, certo? Profundidade. Quando a gente olha, a gente vê que a imagem está com profundidade. E dos lados também, mesma cor que eu coloco.
de um canto eu vou ter que colocar dos lados, ó. Entendeu? E sempre com as mesmas pinceladas. Ó. E em cima também, ó. Certo? Em cima também. Bem pintadinho, sem deixar falha. Ok? Agora, se eu quiser vir dar detalhes, eu posso acrescentar branco, certo? Aí no caso essa pintura ela é bem simples. A pintura de paisagem, ela pode ser bastante complexa, mas ela pode ser bastante simples também, né? O hiperrealismo, que é praticamente uma foto, ou seja, é uma foto. Ela é bem complexa, ela tem que respeitar bastantes regras, principalmente de coloração. Mas aqui não, aqui vai ser um trabalho mais suave, mais solto, digamos assim, né? Sem muitas regras. E é importante vai ser o colorido. Como essa parte aqui é o céu e aqui é água, o rio que passa na frente da casa, eu já posso botar o reflexo do céu aqui, ó. Certo? Eu ganho tempo e já uso o pincel já com a tonalidade que eu estou usando agora. Agora no caso aqui inverte, ó. O azul celeste vem para baixo e o branco vai para cima. Por quê? Justamente para dar profundidade. Aqui essa parte está mais perto de mim. Na imagem, se você estivesse nesse ambiente, essa parte de baixo está mais perto. E essa parte aqui de cima está mais longe. Então, para dar profundidade, é isso que a gente faz, ó. E depois pincelada vertical. Isso que é... O que acontece quando eu dou pincelada vertical? Eu estou dando grau na água. Dando grau na água é ótimo. Dá grau esse rapaz aí que passa na moto aí. Esses aí dão grau direto aqui na frente de casa. Mas a água... Opa, desculpa. A água está pegando grau, certo? Porque ela está refletindo que está em cima, é o reflexo. Aqui eu dou um pouquinho de azul cobalto, só para... Lembrando que eu vou passar para baixo essa parte, mas só no final. Posso fazer agora também, mas vai borrar, ó. Certo? Vamos lá. Agora eu vou limpar o mesmo pincel e vou fazer a parte de chão, que seria as margens do oceano aqui, ó. Amarelo Nápoles. Eita. Amarelo Nápoles. No meio também aqui, ó. Certo? Eita, eu borrei ali em cima agora que eu tô notando. Isso fica até parecido com a nuvem aqui no canto, né? Mas só com o dedo eu posso ajeitar. Certo? E branco. Ó. Branco nessa parte aqui. Para se pintar com calma, você consegue fazer tranquilamente, ó. Só ter calma, se errou, não tem problema. Note que as pinceladas elas estão vindo para cima da casa. Por quê? Porque eu não quero deixar falhada. A casa eu vou fazer depois, então eu corrijo. Isso não tem problema nenhum. Muitas pessoas que não sabem pintar se prendem nesses detalhes, sabe? Você não deve se prender esses detalhes. A sua mão, tanto quanto a sua mente, tem que ficar solta nesse momento. Não pode se prender a detalhes. Ó, dos lados. Se ficar falhado depois eu corrijo. E agora, ó, uma pequena pitada, bem pouquinho, ó, de terra de seno natural. Só para dar volume. Mais um pouquinho, tem que acrescentar aos poucos para não ser demais. Certo? Ó.
Vê que ela já faz um degradê. Isso dá profundidade. Vamos lá. Na frente. Agora eu vou acrescentar um pouco de Nápoles com terra de siena natural e fazer a parte da frente que eu havia desenhado anteriormente. Certo? Você faz as pinceladas. Eita! A claridade, a energia está oscilando agora. Meus olhos aqui eu estou notando. Vamos lá. Aparentemente está chapado, né? Mas não, a pincelada ela faz diferença. É porque eu vejo a forma que está pincelada, e se porventura depois eu esquecer, eu vou saber por conta da pincelada que vai me mostrar. Aqui. Vamos lá. Aí a gente vai acrescentando cores aos poucos. Quase não dá para notar, mas eu botei um pouquinho só de terra de siena queimada. Olha a diferença, ó. Eu tenho que usar as cores para elas terem harmonia. Eu vou acrescentando aos poucos, certo? Aos poucos. Isso faz com que pegue harmonia. Agora, já mudei a pincelada. A parte aqui desse riozinho que passa na frente da casa já é para baixo. Isso faz um reflexo. E olha que eu não vou nem fazer tanto detalhe. Agora eu vou corrigindo aqui. Esse amarelo Nápoles é o mesmo que eu coloquei lá. Ver se dá pra ver. Mas se eu não acrescento terra de siena queimada aqui, não daria pra notar. Ó, vê como ele sobressai? É o mesmo. Então ele pega a harmonia. Essa pintura fica com harmonia. Aqui também do lado. Certo? Sempre com paciência, sempre sabendo que se errar pode consertar. Sempre pintar bem à vontade. Se não estiver dando certo, para um pouco, olha a pintura, se afasta. Por isso que eu falei no início, para pintar em pé. Entende? Você pintar em pé, você pode sempre estar se levantando e vendo os detalhes. Você mesmo aprende sozinho. Eu, quando aprendi, teve gente que me ensinou, mas muito pouco. Tinha um rapaz que ele me ensinava 2 e me instruía errado 3, 4. E na realidade eu não queria muito que eu aprendesse, não. Aí, está bom então. Isso faz tempo, muito tempo. Não tinha nem YouTube na época. Não tinha nem YouTube. Aí tinha que ser na barra mesmo. Tentando, errando, indo. Passei mais de 3 anos para conseguir desenvolver mesmo. Até hoje a gente vem desenvolvendo, né? Mas para desenvolver legal, para ficar uma pintura bem, para vender, digamos assim, né? Para vender, passei mais de 3 anos. Mas aí, com muita persistência, a gente conseguiu. Esses quadros aqui que eu estou ensinando no YouTube, eles são os mais fáceis que tem para fazer, mais fáceis. Garanto para você. Se você quiser ver algum mais complicado, Instagram, Marcelo Marinho. Vou ver se eu consigo deixar um link ou na tela ou na descrição, tá? Aí você vai lá e olha. E olha o que é pintura complicada. Complicadíssima. E se puder deixar um comentário, um like, tanto nesse vídeo como lá no meu Instagram,
seguir, que é o principal que a gente pede, né? É de suma importância para quem cria conteúdo, tá bom? A gente sempre pede porque é isso que motiva. Na realidade, ontem mesmo eu vi um comentário em um dos meus vídeos que me deixou muito feliz, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Muito feliz mesmo. O inscrito agradeceu, disse que a gente ensina bem, e aí a gente fica feliz quando consegue ver que as pessoas reconhecem o trabalho. Bom, vamos lá. Aqui, amarelo não, terra de cena queimada com terra de cena natural. E aqui sempre na pincelada na vertical para dar esse aspecto de reflexo. A base da casa um pouco mais escura, é onde tem mais vestígio, onde cai mais lodo das chuvas, né? Pega mais lodo, tá? Aqui é só para critério de profundidade nesse barranco aqui, ó. Certo? Sou nem paulista e falei certo. Na língua. Vamos lá. Aqui foi terra de cena queimada, pintadazinha de preto, que ainda vai precisar aqui. Eu já mudei a cor para cá, um amarelo. Depois eu volto para cá. E aqui também, a mesma cor que eu usei lá, eu uso aqui embaixo. Certo. Aqui, branco. O povo resolveu fazer barulho tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, aqui também branco. Pincelada. Essa aqui é vertical. Aqui eu vou voltar para aqui a parte de baixo do telhado, que é base do telhado, é sombra. Lembrando que nesse caso a claridade está vindo da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita. Aí aqui eu vou fazer o telhado um pouco mais claro na parte superior e um pouco mais escuro na parte inferior, porque todo você tem que entender que tem que ter volume, certo? Volume. Como a claridade vem da esquerda para a direita e passa logo o carro. E a parte de cima é a parte que está mais perto da claridade, então obviamente é a parte mais clara. Ó, já mudei o pincel um pouquinho para menor. Você tem que entender também, que não eu falei no início também. Superfície grande, pincel grande. Superfície pequeno, pincel pequeno. Esse pincel aqui já está até meio ruim. Preciso ajeitar ele, mas depois eu ajeito. Aqui eu vou fazer logo, aproveitar, fazer logo a porta e a janela. Eu tinha esquecido de fazer as ondas lá atrás do mar. Vou fazer agora. Agora que eu notei. Com espátula, poderia ser com pincel também. Fica a seu critério. Certo? Só que com a espátula eu acho que fica melhor. Então não há problema nenhum em alternar a técnica aplicada. Espátula, pincel, isso não importa. O que importa é que ficar bonito é o que importa. Aqui dos lados também. Pronto. Agora vamos para a parte de vegetação. Estamos quase concluindo a etapa inicial. Vamos lá. Então, essa parte aqui é quase preto. Um preto misturado com verde. Se eu colocar preto,
ela chama total a atenção para vegetação, e não é isso que a gente quer nesse momento. Ela tem que ser sempre com harmonia, as cores têm que sempre ter harmonia na pintura. Certo. Essa cor aqui de base, ó, foi essa que eu usei para fazer sombra aqui, ó, entre os arbustos e o chão aqui, né, propriamente dito. Pode ficar assim mesmo. Agora eu vou fazer as palmeiras, coqueiro, como você queira chamar. O caule. Usei um pincel pequeno para fazer o caule. Aí eu mudo um pouquinho o tamanho do pincel, certo? Você precisa na faixa de uns 5, 6 pincéis para fazer um quadro desse. Se for iniciante, comece com fazer um quadro pequeno, porque se for começar a fazer um quadro grande, você perde a paciência. Quando você começar a errar e se demorar muito para concluir o quadro, você perde a paciência, você não quer mais pintar. E se for um quadro pequeno, você vai tão próximo de encerrar a pintura e fazer o acabamento, você vai dizer assim, não, vou acabar logo. Quando você acabar, você vê que ficou bonito. Entenda. A etapa inicial sempre é assim, ó. Sempre é preenchimento, sombra. Algumas situações podem mudar. Você pode colocar, dependendo da situação que você for pintar, você pode ser obrigado a colocar claridade primeiro. Exemplo, se eu estou debaixo de uma árvore, a sombra ela vai estar aqui embaixo, aliás aqui em cima, e a claridade lá mais para trás, lá mais adiante. Então você tem que colocar a claridade primeiro aqui, ó. E as sombras mais como se fosse aqui na parte superior. Mas aí é assunto para outra quadro, outra aula, outra pintura. Vamos se ater a essa agora no momento. Aqui é terrível, para gravar vídeo o barulho é grande. Por enquanto é só isso. Ok? Então vamos lá, voltando aqui. Depois que o trabalho já enxugou, ó. Certo? Já enxugou. Vamos para a segunda parte e parte final. Se você estiver trabalhando com a tinta acrílica, você já pode ir acrescentando as cores em cima da pintura, do jeito que está. Se for tinta a óleo, você precisa, e é melhor que você faça o que a gente chama de veladura. O que significa? Com um pincel limpo e seco, você molha com a solução que você está diluindo as tintas e passa na tela. Ou seja, você molha o pincel, de preferência um grande ou até mesmo um maior, certo? Limpo e seco, lembrando, limpo e seco, novo, de preferência. Você molha com óleo misturado com secante, passa na tela, não deixa excesso, porque aí vai facilitar na união das cores. Aqui está na tela com a que vai vir com o pincel. E também lembrando que na pintura você sempre faz o que está de trás para frente, ou seja, eu comecei com o céu, vim para o mar, depois, só que no caso, né, eu passei direto para cá, para o chão, certo? Mas sempre de trás para frente. Por que eu passei direto para o chão? Porque ficou mais fácil de unir o mar com o chão. Como essa cor, ela é uma cor, digamos, agora ela está fria, né? Mas é uma cor verde com azul, e aqui já é um amarelo. Se eu fosse colocar essa primeiro, ia dar um trabalho, enfim. Em resumo, ficou mais fácil de eu
nas colocações das cores, mas lembra-se, trás para frente. Como essa parte de trás eu não vou fazer mais nada, então eu já vou aqui, ó. Posso começar por esse, como eles estão no mesmo plano, a casa, a palmeira aqui, o coqueiro, esses arbustos, eu posso trabalhar qualquer um deles em primeiro lugar, né? No caso, só por querer mesmo, estou começando com a casa. Mas nessa situação não importaria muito não, se eu começasse com a casa ou com os arbustos. Aqui eu estou usando o branco. A gente procura sempre usar a cor mais clara primeiro, porque as cores mais escuras elas fecham mais rápido, entre aspas, né? Fecha mais rápido. Ou seja, se eu colocasse a cor mais escura primeiro, quando eu viesse com a cor mais clara, ficaria mais difícil. Então, esse passo a passo ele é o mais fácil, certo? O mais fácil. E agora só uma pitadinha bem diluída de laranja que eu estou usando. Só uma pitadinha bem diluída de laranja. Também com pinceladas. Aqui eu vou praticamente quadriculada, horizontal, sabe? Horizontal, vertical. Eu vou alternando aqui, ó, unindo as cores. Aqui não. Aqui é vertical, pincelada. Vamos lá. Acaba tapetando a moto aí, né? Agora eu vou fazer o telhado. Ó. Laranja com branco, um pouquinho de vermelho. O importante é você conhecer as cores para saber qual cor eu estou usando. Se você conhecer as cores, não precisa nem você ver, aliás, não precisa nem eu falar, porque você já vai estar vendo. Então, o estudo de cores é super importante, é essencial, eu diria. Eu passei muito tempo, para não dizer anos, ensinando e falando para algumas pessoas: estuda técnicas de cores, estuda teoria das cores, mas é meio que entrar no ouvido e sair no outro. Então, pessoa que quer aprender mais rápido, ela estuda, pratica, põe em prática. Vamos lá. Por momento eu mudei a casa aqui, parei de trabalhar aqui na casa, mas não encerrei. Ó, aqui é verde VC com verde inglês. Formato de concha, ó. Pincelada batidinha e formato de concha. O que seria batidinha em formato de concha? Assim, ó. Formato de concha e batidinha. Por que formato de concha? Por causa que as folhagens elas são caídas. O próprio formato das folhagens elas são caídas, né? Os galhos. Então aqui tem um reflexo embaixo, não podemos esquecer, certo? Agora eu limpo o pincel e venho com a tonalidade um pouco mais clara. Seria, no caso, o verde inglês com o amarelo. Aí, ó. Tentar ser rápido enquanto não começa aí a reunião que tem na igreja aqui em frente. Certo? Agora fazer a claridade do calo da palmeira, do coqueiro. Tô só um pouco sem jeito porque eu tô com o celular na minha frente praticamente. Acho até que eu tô falando baixo, que é pra não sair o áudio muito alto no celular. Agora vamos pra palha do coqueiro. Praticamente a mesma cor. Verde VCE com verde inglês misturado.
Sempre a claridade um pouco maior do lado esquerdo, porque a claridade vem do lado esquerdo para o lado direito. Então, ó, certo? Sempre um pouco maior, deixando um pouquinho de sombra assim, ó. E agora vamos para detalhes da palmeira, do coqueiro. Só com a ponta do pincel, fazendo uns toques de claridade na folhagem. Eu poderia até usar um pincel um pouco menor, certo? Poderia até usar um pincel um pouco menor, mas aqui eu não vejo necessidade. Vamos lá. Agora o detalhe da jangada. Detalhe da jangada aqui. Tem gente que tem problema de toque quando eu tô pintando. Tem pessoas que ficam olhando aí, fica me cobrando para encerrar logo a parte da casa, que aqui no caso seria o detalhe da porta. Aqui, ó. Certo? Detalhe da porta. Aí, pouquinha coisa. Então, vamos lá, aqui um pouquinho de amarelo para fazer o volume na jangada. Certo? Olha só, eu fiz há pouco instante essa parte da folhagem aqui atrás, mas a jangada, por estar na frente, ela não se encolhe para poder a folhagem lá atrás aparecer, entende? Então, obviamente, ela vai passar por cima. Os arbustos vão ficar por trás da jangada, certo? Olha só. E quando enxugar, vai apresentar melhor os detalhes. E acredita que eu estou fazendo na maior pressa, que eu estou ouvindo o pessoal da igreja aí. Quando começar, aí não tem como mais falar nada. O barulho é grande. Então, tem que driblar esses contratempos para poder gravar vídeo. Aqui onde eu moro é muito barulhento. O ambiente é muito barulhento. E eu voltei a gravar vídeo porque ontem eu vi um comentário que eu fiquei muito feliz. Dos inscritos elogiando, dizendo que a gente ensina relativamente bem. Então, eu fico feliz e agradeço. Isso motiva, certo? Se você sempre puder deixar um comentário, deixar um like, deixar sua inscrição. Nós que somos criadores de conteúdo, com toda dificuldade, agradecemos. Agora é só assinar. Viu como é simples? Então, aprenda a enxergar, aprenda a ver o passo a passo. Isso é o mais importante do que eu falar qual é a cor, qual é o pincel. Aprenda a ver. Se você quer aprender, aprenda a ver, a enxergar. Você, olha só como eu posso sempre acrescentar detalhes. Aqui eu posso fazer um detalhezinho de lilás, de sombra, fica mais bonito, certo? Colorido fica mais bonito, viu? Então, conto com o seu like, com sua inscrição e agradeço se ficou até aqui. Até a próxima.